Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Compras Públicas na Prática, o podcast que transforma o universo das licitações em conhecimento acessível para gestores e compradores públicos. Aqui você fica por dentro de tudo aquilo que está acontecendo nesse universo tão vivo, tão dinâmico, que é o universo das licitações no Brasil. Hoje o nosso tema é um tema super importante para o segmento. A gente vai tratar de tribunais de contas nas licitações, controle, fiscalização e segurança. E para conversar a respeito disso, a gente tem aqui a honra de receber uma das pessoas que consegue navegar por esse universo com a maior mestria que eu conheço, Dr. Jacques Riolon. Muito obrigado, doutor, pela presença. Vai ser, assim, fantástico poder conversar a respeito disso com o senhor. Para quem não conhece, pessoal, e deveriam conhecer se não conhecem ainda, o doutor Jacques Riolon, eu vou me dar o direito de ler para não deixar escapar nada, é presidente da Associação Nacional dos Advogados nos Tribunais de Contas do Brasil, a Anatricon. É vice-presidente da Jacobi Fernandes e Riolon Advogados Associados, advogado, economista, mestre em Direito Administrativo e doutor em Direito Constitucional, autor de livros e artigos sobre a gestão pública brasileira e já ocupou diversos cargos em tribunais de contas e no Ministério Público de Contas. Doutor Jacques Riolon, que eu posso chamar aqui de amigo Jacques, bem-vindo para esse nosso podcast. Vai ser um prazer bater esse papo com você. Léo, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado ao Portal de Compras Públicas pelo convite. É um tema bem palpitante, bem atual, né? E com muita acomodação ainda da nova lei, né? E queria aqui cumprimentar a nossa audiência aí. Vamos tentar falar um pouquinho, trazer um pouquinho da experiência nessa área aí de licitações, coisas mais práticas aqui para ver se ajuda no dia a dia, né? Perfeito. Vamos começar então? Vamos lá. Então, para começar, qual que é o papel dos tribunais de contas no controle das licitações e contratações públicas? Léo, isso mudou bastante, sabe? Os cabelos brancos às vezes ajudam a ver essas questões, sabe? Tribunal de Contas no Brasil até mais ou menos 2000 e até anos 2000, era pouco lido, pouco conhecido e pouco valorizado pelo judiciário brasileiro. Tinha um acórdão de 1969 do STF, que era paradigma, né? Você só anula a decisão do Tribunal de Contas quando houver um erro grosseiro, material ou processual na decisão. Era a ideia de não invadir o mérito das decisões dos tribunais de contas. Mas, em linhas gerais, os juízes, né, tanto federais como estaduais, tinham por hábito anular decisões do Tribunal de Contas. Era muito comum anular decisões dos tribunais de contas. E aí, por que eu acho que isso acontecia? Porque os tribunais de contas tinham um meio de comunicação que era pouco eficiente, era muito pouco eficiente. Era o Diário Oficial. Então, as pessoas praticamente não liam o Diário Oficial. Aí o que aconteceu? Ainda leem pouco, né? E ainda leem pouco. E, pessoal, dica prática aqui, quer entender muito de licitações, leia os acórdãos dos tribunais de contas que saem no Diário Oficial. Eu diria que 50% do meu conhecimento sobre licitações, sobre gestão pública, vem de leitura dos diários oficiais. Aliás, se parou de publicar o que era riquíssimo em conteúdo e informação, relatório, voto e acórdão. Então, às vezes, a parte do Tribunal de Contas da União, no Diário Oficial, tinha 200 folhas. Nossa. Hoje isso é extremamente resumido, 10 folhas. Então, no início, o papel do Tribunal de Contas era com um trabalho de formiguinha, olhar todas as licitações, todas as admissões pessoais, todas as contas especiais e anuais. E aí, o que aconteceu? A partir do ano 2000, o ministro Valmir Campelo, para mim a obra foi dele. Ele cunhou a expressão sistema tribunais de contas, porque tinha uma pressão muito grande no Brasil que queriam extinguir tribunais de contas. E aí, porque tribunais de contas contrariavam alguns interesses e, para nossa sorte, ainda contrariam esses interesses. Amém.
E o que aconteceu? Houve iniciativas no Senado para extinguir os tribunais de contas e queriam trazer para o Brasil as auditorias independentes, que era o modelo americano, norte-americano. E aí uma reação dos tribunais de contas foi ir mais para a mídia. Então, e o pessoal da mídia, eu acho que olhou os tribunais de contas e falou assim, pessoal, esses caras têm um conteúdo ótimo para nós. Mídia que eu estou falando aqui são jornais, televisões, então Rede Globo, SBT, Bandeirantes, o Globo, o Estadão, Folha, porque realmente ali tinham assuntos palpitantes que os tribunais de contas produziam naquelas fiscalizações, e isso era de interesse das pessoas conhecerem. Hoje, você vai a uma cidade pequena no interior, o pessoal sabe o que é um tribunal de contas e o que um tribunal de contas faz, e sabe que ele pode representar, denunciar um tribunal de contas. Nós vivemos uma democracia muito mais pujante com isso. Com certeza. Mas aí o que aconteceu? Os tribunais de contas ainda olhavam licitações por licitações, uma por uma, aquilo por papel, era uma dificuldade. E aí veio a prescrição, uma das coisas que aconteceu, né? Porque às vezes se demorava anos com o processo de fiscalização. E às vezes muita imputação de débito e responsabilidade ficou aí abarcada pela prescrição e não aconteceu nada em determinados processos. Os tribunais de contas, eu acho que caminham hoje para ser grandes fiscais de políticas públicas, e isso vai ser muito bom para todos nós no país. E a cada vez mais eles vão fiscalizar licitações com inteligência. A nova lei criou aquelas 3 linhas de defesa, que para mim traz a ideia de autotutela. Aí, primeiro eu corrijo o meu erro, depois lá vem o Tribunal de Contas e os outros órgãos de fiscalização. Então, o tribunal também, os tribunais de contas do Brasil todo, né, eles atuam muito hoje de forma preventiva, né? Então eu faço as auditorias. As auditorias dos tribunais de contas são por grandes áreas, então eu tenho auditoria na área de pessoal, auditoria na área de contratações de entidades do terceiro setor, auditorias em licitações e contratos. Então a evolução natural com a eficientização também dos meios de fiscalização, o papel dos tribunais de contas nas licitações, para mim, vai ser mais ou menos o seguinte: preventivo, isso serve para o futuro, para os gestores, reduzir um pouco aquele jeito muito draconiano de punir e primar mais pelo educativo, né, o pedagógico, e no futuro focar mais numa espécie de uma curva ABC e ir para as licitações mais importantes. É muito bacana essa visão. Então, não é só uma questão de fiscalização, de entender o que foi feito errado, né? Tem um papel forte também no assunto da prevenção, para evitar que o erro ocorra, né? Para orientar. Como é que isso acontece na prática? Como é que um tribunal de contas atua para prevenir que algo errado aconteça? Léo, eu acho que tem uma responsabilidade, e os membros dos tribunais de contas são cientes disso. Que o tribunal tem os tribunais de contas, quando eu falo os tribunais de contas, eu falo Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados, Tribunais de Contas do Município, TCDF. Aliás, é um complexo muito grande de tribunais de contas. O TCU cuida basicamente de recursos federais, né? Os tribunais de contas dos estados hoje se reúnem através da Tricom, que é a associação deles, e tem muitas reuniões dos membros. Eu te diria que eles estão tentando alinhar a jurisprudência dos tribunais de contas, que cada estado, cada tribunal de contas exerce a sua jurisdição e tem jurisprudências distintas, né? Mas eu te falaria o seguinte: hoje os tribunais de contas têm ciência que eles têm uma obrigação de tentar minimizar os problemas do gestor público. Então, por exemplo, teve um acórdão interessante, agora foi do ministro Jorge de Oliveira, sobre aquele mínimo de PCD que a lei exige. Aquilo ali é algo extremamente difícil, porque às vezes nós temos que sair da letra da lei, do regulamento, e ir para a rotina. O que acontece na prática? Então, vou te dar 2 exemplos rápidos aqui. Então, por exemplo, o mínimo da lei, eu acho que está lá no artigo 28, sobre mulheres vítimas de violência doméstica e egresso do sistema prisional, que foi normatizado há pouco tempo na esfera federal. A grande questão eu vou lá na lei e defino
olha, os contratos administrativos têm que primar por essas pessoas. A mulher vítima de violência doméstica é uma ideia muito bacana, porque às vezes a mulher é vítima de violência doméstica porque ela está ali se submetendo a alguém que a domina porque tem o financeiro em suas mãos. Perfeito. E ela está ali cuidando dela e dos filhos. Foi magnífico a lei prever isso. Um mínimo de PCD. Foi fantástico. Essas pessoas ainda sofrem preconceito, e às vezes não é nem preconceito, é pela incapacidade que elas têm de uma parte ou outra do físico em comparação a alguém que não tenha essa questão, não tem esse perfil, e elas são preteridas no ambiente de trabalho. Então vem um poder público, faz essa política pública. Mas como é que eu vou estabelecer uma lei e uma norma? Uma lei e uma norma é algo abstrato, mas eu não olho para a realidade. Então, por exemplo, PCD. Como é que uma empresa vai manter de forma regulamentar aquele mínimo de PCD? Né? Porque a relação trabalhista é dinâmica, as pessoas se desligam. Às vezes eu não acho pessoas com habilidade para aquela minha atividade fim. Sua empresa de TI, eu preciso de pessoal de TI, PCD, área de engenharia, arquitetura, ou mulher vítima de violência doméstica. Aonde que eu vou num banco público, pessoal? Onde que eu vou num banco público que eu tenho as mulheres vítimas de violência doméstica, cada uma com sua habilidade específica? Eu não tenho isso. Né? Então, o Tribunal de Contas tem que focar qual é o problema prático do gestor. E aí ele vai lá, essa decisão do ministro Jorge de Oliveira, uma decisão extremamente de bom senso, assim. Basicamente são as seguintes as razões de decidir dele. Olha, esse mercado de trabalho é dinâmico, não quer dizer porque naquele momento ela declarou que ela tinha aquele percentual de PCD, que em todos os momentos ela vai ter. Então, se num determinado momento se checou e falou, olha, ela não atinge esse mínimo, eu não posso, por isso, considerar irregular o ato. Então, vamos fazer um acompanhamento, ver se em outros momentos ela atingir aquilo ali, aí sim eu vou considerar irregular. Perfeito. Mas então o Tribunal de Contas ele tem que trabalhar ao lado do gestor também, e aí a gente entra aquele conceito antigo, o Tribunal de Contas é quem fiscaliza. Então quem fiscaliza por segregação de funções não se miscui na gestão. Mas o ministro Bruno Dantas fez uma gestão fantástica, a SESEX consenso, ficar ao lado do gestor, ver as dificuldades, que às vezes o gestor não age por dúvida, por receio, né? O que leva à omissão às vezes é isso. Então o Tribunal de Contas tem esse papel sim. Eu acho que a cada vez mais ele tem que se afastar dessa ideia de quem fiscaliza não se miscui. Ele não precisa se miscuir no sentido de executar, mas ele tem que estar muito próximo para saber quais são os reais problemas, para a decisão não ser só teórica e continuar aquele problema, mas ele tem que se miscuir no real problema do gestor e trazer soluções. Esse é um problema, essa é uma vantagem do Tribunal de Contas. Isso é uma característica que eles têm que ter, e isso também contribui para que seja um controle cada vez mais preventivo, e nós evoluamos muito nesse setor de licitações, sabe? Muito bacana. E começa a ficar mais claro esse papel, né? Olhando para o outro lado, na questão mais clássica da história, o que pode fazer um processo licitatório ser questionado ou reprovado num Tribunal de Contas? Quais são os principais pontos que se sabe que são grandes... Aqui não. Quais são as grandes negativas? O que o gestor tem que ter muito cuidado para ter certeza que ele não fez e não arrumar um problema com o órgão? Léo, eu diria o seguinte, se eu fosse um agente de contratação, a primeira questão que eu cuidaria em um processo seria o preço. Justo. O preço. E depois questões restritivas. O meu foco seria esse. Por quê? Mesmo na legislação atual, onde a gente tenta falar em melhor preço e não em menor preço. Mas
E aí tem o assunto é mais complexo. Sem Exatamente. dúvida, sem dúvida. A tua ideia de a tua abordagem agora do melhor preço foi bem interessante. Que aí nós vamos voltar lá para o ETP, para o Dodge, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Eu tenho um sentido prático de fazer as coisas. Então, quando que uma licitação é boa? Quando a pessoa da fiscalização olha e fala, isso atende à nossa jurisprudência e à lei. A administração pública fala assim, opa, é isso que eu quero comprar. E o empresário olha ali para o edital e fala, poxa, eu posso participar porque eu tenho esse produto aí que eles querem e atendo. Aí eu começo a ter algo bom, que eu produzi algo bom. Justo. Mas a grande questão é a seguinte, esse meu olhar prático me faz eu olhar para o direito penal e me faz olhar para a improbidade. Então, quando que eu tenho uma improbidade administrativa? Que isso, às vezes, é um calvário para toda pessoa que trabalha em licitações. Quando eu tenho uma conduta dolosa ou quando eu trago prejuízo ao erário. A questão do erro grosseiro entra aí, né? Entra aí também. Então, por exemplo, um erro grosseiro é um erro que não é cometido por uma pessoa de normal diligência, né? Eu já extrapolei o que seria considerado normal. É um parâmetro, assim, ainda que carrega muita subjetividade. Então, na improbidade administrativa, eu trago a ideia de dolo, ou seja, a intenção de causar aquela conduta ilícita, ou seja, tem que ser comprovado na improbidade que é a intenção dolosa. Então, meu primeiro passo seria, eu vou cuidar do preço. Mas eu vou definir um produto, eu vou lá para o ETP. O que o ETP exige de mim? Que eu analise as soluções disponíveis no mercado. Perfeito. Mas antes eu vou caracterizar a minha necessidade. O que eu preciso? Eu preciso disso. Quando eu definir o que eu preciso, eu vou analisar aquele mercado. Eu defini as soluções que o mercado é capaz de me oferecer, e aí no ETP eu já tenho que fazer uma prévia do preço. Não é o momento. É sim, no ETP é o momento de eu fazer. Eu faço um levantamento mais genérico de preço para saber o quê? Se eu vou ter orçamento, né? Uhum. E aí também eu tenho que já sair do ETP com esse parâmetro de preço. Agora o preço eu vou definir lá na frente, quando eu vou fazer minha pesquisa de mercado, e eu vou especificar isso no termo de referência. Mas a minha primeira preocupação é o preço de mercado em licitações. Tá? Por quê? Tomada de contas especial no Tribunal de Contas, eu tenho. O que o preço me traz? O preço pode me trazer um processo criminal por superfaturamento de preço, pode me trazer uma tomada de contas especial, que o título, o acórdão é título executivo, executa, bloqueia bens, é um calvário, e pode me trazer uma improbidade administrativa. Então, o meu foco é preço. Segunda questão é olhar restrições. E aí, restrições, onde que estão os grandes grupos de restrição? Restrição edital, você olha lá na primeira habilitação. Então, habilitação jurídica, habilitação econômico-financeira, mas o foco maior é qualificação técnica. Qualificação técnica profissional e qualificação técnica operacional. Nós paramos uma licitação há mais ou menos uns 20 dias, uma licitação de mais de R$1 bilhão por questão de qualificação técnica operacional. E é num estado da federação onde tem servidores de altíssimo nível. Mas qual era o grande equívoco na licitação? É que estava se exigindo uma qualificação técnica operacional, e quando você olhava lá para o objeto, para a especificação, que era serviço, o que estava se pedindo de qualificação técnica operacional não tinha reflexo no serviço. E aí é um conhecimento básico, eu vou lá para a Constituição. Às vezes é muito comum se perder quando eu vou estabelecer requisitos, exigências de qualificação técnica, ir para a lei, normativo, acórdão. É de cima para baixo. Eu primeiro olhei a Constituição. A Constituição está lá escrito assim: exigências
de qualificação técnica necessárias e suficientes para o cumprimento das obrigações. Então, eu não posso pedir absolutamente nada que não esteja dentro das obrigações do licitante. Então, o que Tribunal de Contas olha muito? Preço. E aí é importante, preço é preço de mercado, viu, pessoal? Às vezes é muito comum apontar um superfaturamento lá com um parâmetro de preço só. O preço é uma cesta de produtos. Eu tenho vários acordos de TCU, é uma cesta. Mas tenho alguns acordos de TCU com um parâmetro só. Isso está sendo discutido. E uma coisa interessante sobre preço, vai uma dica aí. Tem uma instrução, a Polícia Federal, quando fala em Polícia Federal, parece assim, se assume Polícia Federal. Mas, Polícia Federal tem um quadro técnico muito bacana, né? Uhum. E é bom a gente extrair conhecimento dessas fontes aí. Tem uma instrução normativa da perícia da Polícia Federal que ela só considera superfaturamento em serviços quando aquele serviço que está sendo analisado foi comparado com vários outros serviços similares, porque eles utilizam a expressão preços de mercado, que é o que está na 14133. Então, o preço não é um preço só de uma contratação, é um parâmetro de preço do mercado. Mas focando na sua pergunta, os grandes erros são, eu te diria, o preço que resulta da contratação, né? A ausência de um estudo prévio para saber qual é um estudo aprofundado de qual é a melhor solução e questões restritivas nos editais, principalmente na qualificação técnica profissional e operacional. Ali são os grandes problemas, sabe? Quando a gente fala em restrições de outra natureza, por exemplo, a restrição financeira, né, de capacidade econômico-financeira, eu já vi em processo licitatório que a gente acompanha dentro da estrutura do portal uma latitude razoável entre o que é a exigência mínima e a máxima que a gente enxerga. Qual que é o parâmetro? Bom, por exemplo, quando a lei tem assim, em contratações muito complexas eu posso pedir até 10% do patrimônio líquido, até 10% de exigência lá de qualificação. Ou seja, eu posso prestar serviço de um contrato que atinja 10 vezes o meu patrimônio líquido. Exatamente. Okay. Desculpa, 10%. 10% do valor da contratação você tem que atingir com o teu patrimônio líquido. É isso, eu só inverti a conta. Exato. Perdão, Léo. Tudo bem. Então, o que acontece? Se eu parar para pensar só em licitações, em serviços excepcionais que eu vou fazer essa exigência, né? E mesmo assim eu teria uma dificuldade para justificar isso, né? Então, quer dizer, o próprio atestado da capacidade operacional, que é a capacidade da empresa de executar, quando ela executou aquele mesmo objeto ou executou serviços similares, isso aí já me dá uma garantia muito grande, né? E outra coisa, eu vou apresentar as garantias, eu posso pedir garantia para proposta, né? A nova lei traz expressamente garantia de proposta. Uhum. Então, veja só, a questão financeira ela é extremamente restritiva, né? Então eu te diria o seguinte, se eu tivesse comprovação de capacidade técnica operacional da empresa, ela me desse uma declaração de uma equipe técnica que eu definisse, porque depende do que vai ser executado, eu tenho que trabalhar com uma boa equipe técnica, com certeza, né? E se eu tivesse ali exigência de garantia da proposta, aquela empresa já garantiu a proposta e apresenta garantia para a execução do contrato também, eu estaria satisfeito. Então, eu acho que exigência financeira de você pedir uma porcentagem muito alta de comprovação, acho que pode ser considerado e é um problema assim que deveria ser muito refletido por quem faz licitação. E pela colocação, eu posso entender então que alguém que está pedindo menos não está querendo facilitar, está só entendendo que ele está lidando com um serviço de natureza mais comum, né?
Então, que hoje a gente já viu também demandas de 3%, 5%. E essa, eu achei interessante na sua colocação, que aí você foi categórico no ponto. 10% em situações de necessidade de execução de serviços complexos, né? Então, se eu tenho uma demanda abaixo disso, é porque o gestor está entendendo que aquilo ali tem um leque de oferta um pouco mais amplo, que isso aí não vai ser um problema. Você quer ver uma coisa? Dá um exemplo aqui, só para a gente voltar para esse ponto. Concessões públicas, né? Concessões públicas geralmente exigem concessão de infraestrutura, por exemplo, exigem obras complexas, geralmente são execuções complexas. Se você olhar, a modelagem financeira são extremamente complexas e você não tem em nenhuma concessão pública na história do Brasil, nas licitações que eu conheço, pelo menos nos últimos 30 anos, nenhum pedido de qualificação técnica profissional. Como assim? Você não acha isso. Então, por exemplo, uma concessão, sei lá, vou criar alguma coisa aqui. Operação da transposição do Rio São Francisco. Na concessão, você não vai achar um pedido do licitante de uma equipe técnica com requisitos de qualificação tais. E, por exemplo, por que me ocorreu agora? Porque está tendo no MDR. Então, lá, por exemplo, transposição do São Francisco. Alguém que vai assumir toda essa infra, ele vai ter que ter engenheiros altamente qualificados naquelas bombas, engenheiros mecânicos, etc. Engenheiros civis, aquela estrutura toda para escoamento da água. Vai ter que ter pessoal de segurança, uma estrutura, né, muito grande em cidades totalmente distintas e locais remotos. Sim. Você teria que ter uma especialização muito grande na gestão de segurança disso aí, e você não tem. Então, o que acontece? Às vezes, é necessário você ter parâmetros de qualificação técnica superiores. E nós já representamos ao Tribunal de Contas no seguinte sentido: olha, a qualificação que está sendo exigida aí, ela é mínima. E é um serviço altamente complexo, então você vai precisar de uma equipe altamente especializada. E às vezes tem um detalhe o seguinte: quando a gente está falando em qualificação financeira, às vezes o serviço a ser executado é um serviço que exige uma mobilização muito grande financeira. Então você tem que subir o parâmetro na tua qualificação financeira. Faz sentido. Por exemplo, quando eu vou executar algo que eu tenho uma mobilização intensiva de mão de obra, a depender da circunstância, eu tenho que subir o parâmetro de qualificação financeira, porque logo no início, sem receber nada, a empresa vai ter que mobilizar muita mão de obra, e às vezes o insumo mão de obra é o insumo mais caro que tem da execução de determinado serviço. E certamente um dos mais perenes, né? Porque os 30 dias passam, fez ou não fez, a conta vem. Exatamente. E você tem mais lá o teu prazo para você apresentar lá a tua nota fiscal, ser atestada, tudo mais, você paga o processo de liquidação de despesa. Você vai receber aí quanto no início de um contrato? Às vezes com 70, 80, 90 dias. Às vezes até mais. Exatamente. Então, quer dizer, isso tudo vai depender do tipo de insumo que é alocado na execução de serviço, né? E se isso vai exigir da empresa. Por isso que é comum, você pega, por exemplo, no DENIT. O DENIT, ele paga já um valor no início pela mobilização das empresas. Isso já é antigo do DENIT. Então, por exemplo, eu vou montar o canteiro de obras, eu vou ter que mobilizar no pessoal, isso é longe de um centro urbano, exige uma mobilização de insumos muito grande. Então, pela tua mobilização, eu já vou liberar pagamento antecipado de 50% do que está previsto para mobilização. Então, essa habilitação financeira aí, ela vai muito de examinar o tipo de serviço, a mobilização de insumos da empresa e etc. Ou seja, não é porque alguém está pedindo mais do que essa linha de corte que está errado também não, né? Vai depender do caso. Exato, exatamente.
Muito bacana. Desculpa, Léo, só para dar um exemplo, e os tribunais de contas viram isso já em 2013. Lembra aquela grande... Teve um acordo, eu acho que era 12/14, 2013, né, que contratação de serviço na administração pública federal, principalmente vigilância, limpeza e conservação, ganhavam-se as licitações com preços muito baixos, 8, 10 meses as empresas não pagavam mais ninguém, fechavam e aquele problemão. O que ficou claro daquilo ali? Que você tem que ter bons parâmetros de qualificação financeira das empresas e também bons parâmetros, né, de verificar a qualificação técnica operacional das empresas. Muito legal. Nessa linha do entender o que tem... do que o tribunal olha de errado, a gente, dentro de um processo, como é que é o papel do tribunal nessa identificação dessas irregularidades nas diversas fases de um processo de compras, né? Ele atua só depois que o processo acabou, ou ele atua durante o processo, ou ele pode atuar até mesmo antes de uma contratação? Como é que funciona isso em cada uma das etapas? Léo, às vezes o tribunal nem sabe que ele está atuando, mas ele é motivado a atuar, né? Então, por exemplo, representação, eu posso fazer representação a qualquer momento ao Tribunal de Contas, né? É muito comum, embora eu tenha segregação de funções, mas é muito comum esse intercâmbio de informações entre os tribunais de contas e a administração pública. Então, por exemplo, as concessões, né? As concessões, eu tenho auditorias especializadas em concessões e todos os editais, antes de serem levados a público, eles necessariamente são aprovados pelo Tribunal de Contas da União. Então, por exemplo, a concessão, o que vai para leilão, ele tem um exame prévio do edital. E o tribunal analisa estudo de viabilidade econômico-financeira, aprova, e depois analisa os editais, aprova, os editais aprovados, eles vão para a praça. Isso aí é super interessante, é uma medida muito bacana. Por quê? Porque você inibe depois ações judiciais que venham a tornar esse processo quase que um processo inconclusivo, que você não consegue licitar. Então, esse exame do tribunal acontece concomitante, por exemplo, no caso das concessões. No caso dessas licitações comuns, a atuação do tribunal é geralmente depois da fase externa, né, um pouco antes de celebrar o contrato. Isso é muito comum também, e eu acho que tem que ser assim, porque tem tanto modelo. É difícil se discutir nesse serviço mais comum que deve constar ou não no edital, né? Tem tanto modelo aí já, né, analisado, fiscalizado e trabalhado, que quando surge algo diferente, aí o SINDAC atua, né? Porque é muito difícil você ter algo muito diferente nessa área, viu, Léo? Certo. E nesse processo, quando a gente encontra uma irregularidade, quando o órgão encontra uma irregularidade, tem chance de correção antes da aplicação de uma penalidade? Tem, olha só, o sistema todo de licitações, ele é feito assim, para eu ter um controle mesmo. O sistema é bem pensado, né? Então, por exemplo, tem lá pedido de esclarecimento. Pedido de esclarecimento é o controle do licitante, né? Me esclarece isso aí que está omisso. E é algo natural, é algo que um ser humano vai fazer, é natural que aconteça o erro. Sim. Passou, não é objeto de pedido de esclarecimento. Impugnação, né? Impugnação. Olha, não deu resultado, não atendeu. Representação ao Tribunal de Contas. E aí você tem isso, é o próprio exercício da autotutela administrativa, né? O pedido de esclarecimento é a impugnação. Olha, estou te apontando um equívoco, corrija. Não corrigiu? Vai para o Tribunal de Contas, representação. E aí tem um acórdão, deve ter mais ou menos uns 20 anos, isso aí se seguiram muitos depois, se eu não me engano foi do ministro Sherman. E aí ele colocou lá assim, basicamente é o seguinte, não há necessidade de punição, basicamente assim, porque o erro foi corrigido tempestivamente, antes de ir para a sessão pública. Então, o que acontece? O Tribunal de Contas hoje é
está atuando muito assim, muito mais tranquilo do que era antigamente. Eu acho que... E aí, podemos falar que nós passamos aquele período draconiano da Lava Jato, né? Que foi um período draconiano no país, Léo. Eu te falaria o seguinte aqui, nós atuamos em diversas contratações, diversas, que foram objeto da Lava Jato. E diversas delas não teve uma imputação de débito. Não teve imputação de débito. Tomadas de contas especiais arquivadas no Tribunal de Contas da União. Isso é algo assim impensável pelo tratamento midiático do tema. Pois é. Mas quando se foi fazer um exame ali detalhado, com a qualificação técnica que tem o pessoal do TCU, né? Então... Que é um quadro extremamente capacitado, né? E aí uma dica prática, se eu fosse agente de contratação, gestor público, eu estou com uma grande dúvida numa licitação. Mas eu não teria problema nenhum em ligar para a auditoria especializada lá naquela área e tentar... O pessoal é recalcitrante, porque eles não podem se pronunciar antes, né? Porque é aquela ideia do controle. Mas é muito comum haver esse tipo de colaboração, tá? Perfeito. E outra coisa, se é algo extremamente complexo, eu usaria o instrumento da consulta ao Tribunal de Contas, né? Eu só tenho que transformar aquele problema numa tese e fazer uma consulta ao Tribunal de Contas. Essa consulta tem previsão em todos os regimentos internos dos Tribunais de Contas do Brasil. Né? Eu posso fazer isso de determinado modo, eu não posso ter um caso concreto levado à consulta, porque eles só se manifestam em tese. Mas se eu transformar determinado caso concreto numa tese eu levo e depois... E tem uma vantagem, quando é resposta à consulta, eu não tenho nem improbidade nem processo penal depois. Por quê? Porque eu estou seguindo uma orientação, então não tenho dolo. Então eu elimino o problema da improbidade e o problema na esfera penal. Então é um instrumento bem bacana para ser utilizado, sabe? Bacana, eu não sabia nem que isso funcionava com essa frequência. Tem sempre uma coisa nova para aprender. Tem muita consulta. E quando a gente está falando em preço, que foi apontado como peça central aqui dentro, e vamos combinar, mesmo quando a gente conversa no conceito do melhor preço, é porque a gente está botando junto da camada de preço aquele conjunto de necessidades que realmente atendem a necessidade de características que realmente atendem a necessidade da administração pública para aquele cenário, né? Não adianta falar em caneta barata que não escreve, ela tem que escrever. Né? Então, ela certamente quando a gente fala nisso, melhor preço, a gente está cortando aquilo que está atendendo de maneira incompleta aquilo que o edital estava prevendo, né? E às vezes isso não é tão claro. Mas como é que essa análise da justificativa de preços e da pesquisa de mercado funciona dentro do Tribunal de Contas num processo licitatório? Como é que eles enxergam, como é que eles avaliam se aquela pesquisa foi feita de forma adequada? Léo, assim como a administração tem suas dificuldades para fazer pesquisa de preço, os auditores têm as suas dificuldades para imputar débito. Então, cada um tem as suas dificuldades. E eu te falaria o seguinte aqui, levando ao extremo, não existe preço de mercado. Concordo. Existe aquele preço daquele determinado momento. Então, tem preços, às vezes, que você vai olhar, não tem uma explicação lógica, mas depois você examinando o fato e às vezes levantando informações tem uma explicação. Então, dá um exemplo aqui. Participamos de uma licitação há mais ou menos uns 2 anos para um órgão de limpeza pública. E o preço de determinado item estava 0. A lei anterior vedava preço 0, exceto quando não fosse de propriedade. E outro item, que era um item muito usado, porque parte relevante do serviço era prestado com transporte, era o óleo diesel. E nós estávamos saindo da pandemia, o preço do óleo diesel estava muito caro. E aí tentaram impugnar, o pessoal da administração acolheu
impugnar não, acolher o recurso, e aí depois nós acabamos tendo que ir para o Tribunal de Contas para acabar aceitando aquela contratação com item na planilha zerado e com outro item com preço de óleo diesel 50% do preço de óleo diesel na bomba. E aí combustível, o parâmetro de preço é a média de preço da ANB daquela determinada localidade, ANP. Bom, a empresa acabou executando, nós justificamos. A empresa tinha um estoque de óleo diesel muito grande. E o outro item, que foi o item zerado, é porque ela tinha um fornecedor que fornecia para ela por um preço muito irrisório aquilo. Não sei por que fornecia. Né? O Jacobi conta uma história interessante que uma vez uma empresa do setor elétrico foi comprar o poste antigamente era uma cruz, né, de madeira. Aquela parte de cima do poste foram comprar, o preço de mercado era mais ou menos R$200 à época e apareceu uma empresa no leilão oferecendo a R$20. A primeira impressão que dá é que alguém esqueceu de digitar um zero. E aí foram fazer uma diligência, não, é R$20 mesmo, porque ela tinha uma sobra e tinha participado de uma outra licitação e não tinham comprado, não tinha local para estocar, R$20. E aquilo foi comprado a R$20. Era 10%. Nenhum parâmetro legal aceitaria 10%. Correto. Né? Então, o que acontece? A lei está errada até hoje. A 14133 tem parâmetros errados até hoje. O preço, para mim, deveria ser melhor preço razoável de mercado. Eu tenho que aceitar dentro de parâmetros de variação aquele preço de mercado. Porque tem coisas que os parâmetros da lei que estão lá no artigo 23, eles não aferem. É a necessidade da empresa, às vezes. Você quer ver uma coisa? Às vezes eu vou alocar mão de obra num contrato. E na planilha eu tenho lá a mão de obra, né? Os insumos, a produtividade, etc. Eu vou fazer a composição da minha planilha. Mas às vezes o que acontece? Eu estou alocando um insumo ali que eu não vou ter um gasto efetivo, uma despesa efetiva daquele insumo. Por quê? Porque outro contrato que está consumindo aquela mão de obra, eu tenho horários livres daquela mão de obra. Então, eu tenho ali uma mão de obra que eu posso alocar concomitantemente em 4, 5 contratos. Então, às vezes, aquilo que eu estou colocando na minha planilha de preço não vai me gerar uma despesa, porque eu tenho uma capacidade ociosa com aquele determinado insumo. Então, eu te falaria o seguinte, a 866 não tinha parâmetros de preço adequados, a 14133 continua sem ter parâmetros de preço adequados. Posso complementar uma coisa que eu tenho acompanhado com alguma preocupação? Isso também acontecia na 8666. Tem diversos modelos de contratação, né? Quando a gente está falando tanto de produto quanto de serviço. E hoje em dia a gente fala muito em soluções para aquisição de produtos que botam uma camada de serviço que está muito intensa nisso daí, né? Tem uma camada de logística que é significativa para isso, né? Almoxarifado virtual com entrega pulverizada do produto à medida que a demanda pelo produto ocorre, e coisas entrega em diversos pontos, você tem redes de distribuição, você tem diversas soluções de contratação que são muito interessantes, né? Mas o que acontece? A gente não consegue separar isso. Não tem um lugar, quando a gente está falando, e isso eu entendo que é um enorme desafio para a pesquisa de preço. A camada de logística não está casada, ela não está dissociada do preço objetivo do material que está sendo listado. Aí, resultado, lógico, no final vai ter que estar junto, mas eu coloco um preço só. Resultado, quanto daquele número é uma determinada característica de serviço associada ao produto
e quanto que é o produto. Porque se eu vou comprar, sei lá para usar o raciocínio do almoxarifado virtual, se eu estou comprando uma vez só para deixar, sei lá, papel A4 no meu estoque e vou comprar para o ano, a empresa que está me vendendo vai ter um trabalho de logística, um desafio de logística, que é entregar esse papel para o meu depósito. Se essa entrega é mensal, por um contrato de um ano, distribuído em 12 vezes, eu tenho 12 vezes essa despesa logística aí, né? Pelo menos para mobilização, é sempre mais complicado. Se é uma entrega miudinha, tá? Esse custo de logística ele acaba subindo, não tem como não subir. Você tem uma pulverização desse custo aí dentro. Se eu não vejo isso separado, como é que eu faço pesquisa de preço? Como é que eu comparo maçã com maçã nessa hora, para usar um termo mais popular? Eu acabo tendo que comparar maçã com laranja, porque se eu estou vendo o preço de um papel numa entrega única e ele é X, e eu estou vendo um outro preço numa consulta de banco de preço, que o preço é 3x, isso é sobrepreço ou alguém botou uma camada de serviço associada com isso daí que não tava, que no outro não estava sendo prevista? Léo, do jeito que você examinou, você falou uma coisa real, que cada vez vai se aprimorar mais os processos de logística e o mercado vai trazer tecnologias novas que vai dificultar cada vez mais. Então, olha só, é extremamente difícil e eu te diria que é quase que um exercício de adivinhação, de premonição, você fazer uma pesquisa de preço. E outra coisa, é muito mais difícil você justificar o preço porque você não tem noção da composição real daquele preço para quem te passou aquela proposta. Perfeito. Então o que acontece? A lei não vê ainda esses detalhes. A lei não traz isso. Por isso que eu acho que se nós levarmos ao pé da letra, não existe preço superfaturado nem sobrevalorizado. Então, quer dizer, eu acho que a lei deveria ser aprimorada. No fundo é isso. E se você quer ver uma coisa? Dá um exemplo aqui que eu acho que é bem simples de ver. Compra de vacina. Não tem nenhuma compra de vacina no Brasil, por qualquer secretaria de saúde, qualquer município, de qualquer estado, ou até do Ministério da Saúde, que o preço estimado se aproxime do preço real que vai ser adjudicado depois lá. Por quê? Nunca examinei esse segmento específico. Olha só, a depender do período, o frete é mais caro. Então, o frete é um componente de preço que é sazonal. Segunda questão, você não sabe qual localidade é o fornecedor, então você não sabe aí mensurar o efeito do transporte, da logística na composição daquele preço. Outra questão, se for do exterior, da Europa, por exemplo, não é da Europa, é da Inglaterra. Não adianta, porque você não sabe se aquilo vem de navio ou se aquilo vem de avião, que são preços completamente diferentes. Avião mais rápido e quase 5 vezes mais caro. Navio mais demorado, 20% o preço. Então, o que acontece? Eu usaria, se eu fosse agente de contratação, eu usaria minhas associações de servidores para fazer pressão no legislativo para fazer alteração do parâmetro lá de preço e colocaria alguma coisa ali no melhor preço que eu começasse a aceitar variações. Os tribunais de contas, há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, eles aceitavam assim, tinham acordos. Vou aceitar com uma variação de preço de até 10%. Existia esse tipo de acordo. Mas por que 10%? Por que não 11%? Né? Agora, tem muitas pessoas que têm problema de imputação de débito, porque às vezes não tem essa interlocução que a gente está tendo aqui com o auditor, que o auditor é um cara humano e às vezes não está entendendo, é humano, né? Uhum. Ele não está entendendo esses detalhes aqui que nós estamos falando. Às vezes, para o universo dele, ele vai lá no portal, pega lá CADMAT, CADCE, pega ali o parâmetro e coloca lá.
Mas às vezes, por exemplo, aqui nós falaríamos um rosário de itens. Lavanderia hospitalar, né? Aonde que está lavando isso? É dentro do hospital ou está trazendo de fora? Tem o custo do transporte aí. É obra e serviço de engenharia. Tá bom. É dentro da cidade ou é no meio do mato? Aonde que está o depósito da brita, por exemplo, lá? Pois é. A minha pedreira é próxima em outro local? Como é que eu estou cobrando? Então, olha, é o assunto mais complexo da lei, é a definição de preço de mercado. Concordo. A minha preocupação vem na ótica que a gente escuta com muita frequência, inclusive dos usuários de ferramentas de banco de preço, né? Isso caminha, inclusive, para a próxima conversa, né? Esse processo digital da compra pública, né? A 14133 é eminentemente uma legislação eletrônica, né? Ela tem um impacto grande em tudo, né? Eu queria depois entender como é que você vê esse impacto para os tribunais de contas e para o controle. Mas ela identifica algumas dificuldades que o gestor tem que são no diário. Essa da discrepância de preço, porque a pessoa não consegue separar o que é o preço do produto e o que é o preço do produto entregue no formato que foi previsto no edital, e tem de tudo quanto é gosto e jeito aí nesse processo, gera um desafio para o gestor. Tipo, se ele está querendo uma camada de serviço mais elaborada e só conseguiu achar a referência de preço da entrega simples, ele vai ter um subdimensionamento da despesa dele e vai tornar o processo dele inexequível muitas vezes, né? Vai acabar tornando o processo dele ou deserto ou dar espaço para quem só não tem noção do que está fazendo entrar dentro dessa disputa. Então, essa hora me preocupa porque eu vejo que o raciocínio do banco de preço ele é extremamente necessário, mas o formato que a gente está adotando para essa estrutura ainda está deficiente. A gente ainda não consegue chegar onde o legislador imaginou que seria, vendo o que os outros estão fazendo, eu estou conseguindo saber se a pessoa que vai fazer agora vai fazer certo ou vai fazer errado, ou ter pelo menos um norte de referência. Ainda não é suficiente, porque a gente tem tecnologia para isso. Léo, o que você falou é muito inteligente, e isso é perceptível, mas o que acontece? Esse receio do preço leva a você negligenciar muitas coisas, né? Então, por exemplo, vamos lá, alimentação hospitalar. Eu acho que na alimentação hospitalar, quando eu vou fazer uma contratação, eu deveria considerar no histórico daquela empresa o histórico dela de infecção alimentar que ela causou, por exemplo. Justo. Então, isso afeta a composição do preço. Por quê? Porque é uma empresa que tem uma governança, às vezes no setor de logística, no setor ali que cuida da nutrição, da aquisição dos ingredientes, do preparo desses ingredientes e tudo mais. E isso às vezes é extremamente oneroso. Sem falar que é perecível, né? Que é perecível. Então, por exemplo, no escritório, né? Vou me autoelogiar aqui. Nós temos um setor lá de auditoria. Nós temos o nosso controle interno. Tem que ter. Então, o que o nosso controle interno faz? Ele fica ali com um radar controlando os prazos dos advogados, controlando o zelo que cada um tem com o processo, tal. Isso não é uma planilha que você coloca ali. O que você vai precisar nesse serviço? Olha, tantos homens hora aqui, tanto de equipamento, tanto isso de software. Não, é um custo indireto que eu tenho que não cabe numa planilha. Perfeito. Né? Então, eu concordo com você, teria que... E aí é uma coisa, eu acho que é um processo evolutivo das compras públicas. E para finalizar, compra não é... Essas compras governamentais não é local para aventureiro ou pessoas de boa vontade. É para aventureiros, pessoas de boa vontade, pessoas de muita coragem e pessoas que pensem muito no que vão fazer, né? Fato. Né? E conheçam muito a licitação. Por aí tem a importância também do
portal de compras públicas, é atuar muito no treinamento. As pessoas têm que ter muita capacitação de trabalhar nessa área. Precisam. E a gente, infelizmente, nessas horas, a gente não consegue pensar só no gestor público, não, sabe, doutor? A gente tem que estar preocupado no fornecedor também, porque, infelizmente, a gente vê que existe um déficit de preparo e um déficit de entendimento do desafio que é fornecer para a administração pública, principalmente na esfera municipal. Porque a empresa de grande porte que trabalha com uma grande estruturação, com um ministério, com um órgão federal de porte, ela já tem uma tarimba, uma estrutura, né? Aí quando você chega na autonomia de compra de um pequeno município para fazer uma compra específica, mais delicada um pouquinho, você vê que o fornecedor não sabe onde é que ele está se metendo, não tem outra explicação. Tá? A gente vê que isso, infelizmente, acontece no dia a dia. Tem que treinar gestor público para fazer a coisa certa e diminuir a própria exposição ao risco no trabalho dele, né? Mas você também tem que estar preocupado em mostrar para a administração, para a iniciativa privada, quais são os desafios que estão envolvidos ali dentro do disputar aquele quinhão de mercado que é tão significativo, né? Mas tem um salto enorme nessa hora quando você vai se distanciando um pouquinho do federal. Tá? É mais difícil no estadual, é muito mais difícil no município, e se o município é pequeno e longe, a coisa fica bem mais complexa. E os municípios, Léo, se você me permitir, eles têm uma dificuldade maior pelo seguinte: o município é um ente federativo que não tem previsão de ter um quadro próprio de jurídico, por exemplo. Né? Estado tem, a União tem, mas o município não tem. Então, às vezes são contratados, é muito comum terceirização, você contrata escritórios de advocacia, ou às vezes é muito comum, e aqui estamos num debate bem tranquilo sobre isso, é muito comum, às vezes, o prefeito traz os advogados que assessoraram ele no processo eleitoral da campanha, e isso com mérito, porque tem confiança e teve ali um trabalho técnico eficiente, traz para a prefeitura. E às vezes eu não tenho essa especialização, um jurídico especializado faz toda a diferença, né? Então os municípios, e também a carência de recursos humanos, né? Nossa. Você tem prefeitura, essas prefeituras abaixo de 6 mil habitantes, às vezes você vai olhar o orçamento anual aí, 15 milhões, 18 milhões. Então, quer dizer, isso para você cuidar de todos os serviços públicos municipais, manter aquela prefeitura, isso é natural. Então, às vezes, essa dificuldade toda vem da carência de recursos humanos, às vezes da limitação do acesso à informação. Também. Né, que isso é bastante comum. Então, quer dizer, e estruturas precárias, né, em vários sentidos, né? A gente, inclusive, entende que o raciocínio do consórcio para compras municipais, principalmente das pequenas prefeituras, faz muito sentido, né? Porque nessa hora a união faz a força mesmo, né? Eu não consigo fazer sozinho, mas se eu junto 20 como nós 20 conseguimos fazer alguma coisa que vai um pouquinho mais longe, que vai ter mais eficiência. Então eu vejo que a lei tem essa camada de induzir, principalmente o pequeno município, a parar de fazer pelo menos parte das coisas que faz no dia a dia sozinho e começar a buscar estruturas consorciadas. Pessoal, o que o Léo falou é bem interessante por um ponto, e tem uma outra vertente disso aí. A ideia do consórcio, eu crio uma entidade segmentada da minha prefeitura, né, que vai agregar necessidades aí, outras questões. Eu segrego a responsabilidade daqueles agentes municipais e passo isso para a estrutura do consórcio. Eu tenho um pouquinho assim de recalcitrância de trabalhar com consórcio. Por quê? Porque consórcio eu tenho que fazer uma carta de intenções, tenho que congregar ali várias prefeituras, chegar num acordo e depois, aí, estruturei lá, aprovei o consórcio. Depois de aprovar o consórcio, cada compra ou contratação que eu vou fazer, independente de eu ter uma estrutura, eu tenho que ouvir novamente os participantes. Então, acho que às vezes é um processo assim,
muito denso para você chegar num produto. E aí eu acho que é interessante as pessoas analisarem essa lei das associações dos municípios de 2022, que é uma estrutura mais flexível, é bem interessante associações, e eu tenho hoje associações, eu já tinha associações de municípios, né, criadas por lei aí, por exemplo, eu tenho Desde a década de 50, a ABN, né, Associação Brasileira dos Municípios, que tem 70 anos, alguma coisa assim, criada Sim. por lei. Getúlio Vargas. E então eu posso ter atas, é algo mais flexível, e hoje também eu tenho a ideia de consórcio interfederativo, né? Então, por exemplo, né, participação região norte, região nordeste, estados, então quer dizer, são estruturas assim bem interessantes e bem complexas. Bem complexas. De fato, tem desafios aí. Não quer dizer que a solução seja simples, não. Mas para um municípiozinho de menos de 5 mil habitantes, menos de 6 mil habitantes, que nem foi citado, eu entendo que muitas vezes é um caminho mais simples do que pensar. Vou montar uma estrutura, vou montar um quadro aqui dentro, né? Esse quadro vai ser oneroso para o órgão, para ele cuidar dele sozinho. Né? Bem, seguindo um pouquinho e já puxando aqui o tema para um assunto que me é muito próximo, tá, Dr. Jacques? A gente teve recente um acórdão do Tribunal de Contas da União, o 1507 de 2024, que ele trata um pouquinho do cenário das plataformas privadas de licitações, como, cá entre nós, o portal de compras públicas, né? Na sua ótica, no seu entendimento, quais são essas perspectivas futuras para o uso de plataformas eletrônicas como a nossa nas licitações públicas, considerando essas discussões atuais no TCU? Léo, eu penso o seguinte, não é de bom tom eu afastar o privado, né? Em todas as áreas eu preciso do privado. E tem algumas lógicas aí. Por exemplo, vamos lá, pegar a lei das estatais, né? As estatais tinham um problema sério de contratação, principalmente aquelas estatais exploradoras de atividade econômica. Aí os tribunais de contas, tanto da União como dos estados, lá criaram a inexigibilidade quando eu faço contratação para minha atividade fim. A lei das estatais veio lá e previu, por exemplo, que eu não preciso de licitação quando eu vou contratar algo vinculado à atividade fim. E trouxe a ideia, por exemplo, de oportunidades de negócio. As estatais hoje formam a joint venture e outra estrutura, arranjo societário, para explorar determinado produto com empresas privadas. Então essa lógica aí de eu trazer o privado para o meu lado, isso na lei das estatais já é uma realidade há quase 10 anos. Perfeito. A questão das plataformas, se você levar ao pé da letra, não existe nada público. Tudo é privado, tudo tem origem no privado. E aí, eu tive um caso uma vez que foi o seguinte, dar um exemplo para mostrar onde que eu gostaria de chegar. Tinha uma estatal que resolveu criar uma entidade de autogestão na área de saúde. A entidade de autogestão são entidades próprias que fazem a gestão, são aprovados pela ANS, cuidam da área de saúde de determinado grupo de pessoas. Então essa estatal queria criar uma entidade de autogestão para cuidar dos empregados. E aí se criou essa entidade de autogestão e aí um órgão de fiscalização, olha, quando era a execução direta pela estatal, a área de saúde, a despesa era X. Agora com a entidade de gestão está quase 2 vezes isso. Calma, isso é uma observação superficial. Vamos aprofundar o exame da questão. Aprofundando o exame foi o seguinte, olha, nós tínhamos muita demanda reprimida, porque o setor não era muito eficiente, tinha pouco pessoal para atender, poucos produtos para ofertar, entidade de autogestão tem uma flexibilidade maior, totalmente privada, muito mais gente para atender, muito mais produtos ofertando. Então, o que acontecia? A análise da despesa era uma despesa errônea, era uma análise errônea, por quê?
Porque muito assim, por exemplo, eu não alocava na área de saúde, porque eu usava o cara do meu próprio quadro de pessoal para a área de saúde. Isso não estava computado como uma despesa de saúde, estava computado na folha de pagamento, estava segmentado. Então eu não tinha um levantamento da despesa. Por que eu quis falar isso? Pelo seguinte, e se eu poderia fazer um exame hoje, e eu acho que o pessoal do TCU que está fazendo isso agora, que vai fazer um trabalho bacana, deveria tentar mensurar qual a despesa que o governo federal tem com compras Gov e que tem com PNCP, mas aí tem que analisar tudo, né? Despesa direta e indireta. Vamos trazer tudo para as claras e vamos fazer um exercício aí. Vamos comparar se isso fosse terceirizado, privatizado, execução indireta. Quanto que sairia isso? Não é? Eu vou não, olha, nós temos N exemplos disso. Então, na área de saúde, tem medicamentos que, quando eram produzidos, às vezes, para o mercado, por uma entidade pública, custavam um valor X. Quando isso foi para pregão eletrônico, para iniciativa privada, isso começou a custar 10% daquele X. Agora, às vezes, é o mercado privado que estava brincando de dumping, elimina o público, depois, quando eliminou o público, ele volta a subir o preço. Mas aí é uma questão de controle apenas. Então, o que eu quero dizer? Primeira coisa, eu acho que não pode ser negligenciada, em hipótese nenhuma, a capacidade da iniciativa privada de prover soluções eficientes, flexíveis, que atendam às necessidades governamentais a preços muito competitivos e atrativos. E um detalhe, não é só prover aquele preço competitivo, aquele mesmo serviço por um preço competitivo, é a minha capacidade, principalmente da entidade privada, de aprimorar aquilo com o tempo, porque eu estou em contato maior com essas tecnologias privadas. Geralmente a administração pública contrata, quando eu vou contratar novamente que eu vou olhar o mercado, né? Eu vou fazer o meu ETP. Não, o privado ele está o tempo todo ali em contato. Por quê? Às vezes não é nem necessidade dele aprimorar para oferecer um produto melhor para a administração, mas é porque ele quer diminuir as despesas dele, trazer mais tecnologia. Perfeito. Então esse contato com o privado é algo extremamente salutar. Então eu acho que não pode ser negligenciado de forma nenhuma essa utilização das plataformas privadas. E eu acho que o pessoal do TCU vai fazer um trabalho bacana nesse sentido. Segunda questão, o que está faltando hoje? Você tem um rol de requisitos objetivos que vão te garantir o quê? Qual é o problema maior? É sempre a suspeição. Então, perfeito, requisitos objetivos que vão te trazer pelo menos a tranquilidade da fidedignidade das informações, né, da integridade dos procedimentos, do nível X de governança que eu exija, tal. E tem um detalhe que é o seguinte, olha só, quando eu tenho um modelo único, vamos falar do portal, por exemplo. As plataformas têm que ter integração ao portal. Mas olha só, eu tenho um modelo único, um Compras Gov, que serve para o Brasil todo, mas eu tenho entes que vão usá-los que são totalmente distintos em suas necessidades, tanto de recursos para manuseio e às vezes por necessidade de tempo do que vão comprar e às vezes para conhecer a minha realidade, né? Então, e ainda mais agora que a lei é um suporte para o desenvolvimento regional, eu tenho que regionalizar minhas compras. Então, a partir do momento que é elogiável eu ter ali um termo de referência padrão, um edital padrão, como é que eu vou ter um edital padrão para desenvolver o desenvolvimento regional do estado do Piauí e ter um edital padrão de desenvolvimento regional lá do Rio Grande do Sul, ou do Mato Grosso, ou de São Paulo? Então, eu acho que tem N utilidades para as plataformas privadas que têm que ser melhor captadas nesse exame aí que o TCU vai fazer. Perfeito. Eu torço que vai nessa linha também. Mas eu acho que vai, certamente vai, Léo. Uhum. E vai ser um cenário acertado do tribunal. Eu não tenho dúvida. E nessas horas, voltando para o assunto fiscalização, a gente também tem o papel de todos os portais privados e públicos nessa hora em facilitar a vida do
dos tribunais de contas, dos vários tribunais de contas, com uma figura que eu acho que é super importante na 14133, doutor, que é o PNCP. Eu sou um grande fã da construção, porque a gente, quando imagina uma solução que pela primeira vez na história vai conseguir apresentar de forma consolidada o que é compra pública do Brasil, não do governo federal, não do estado A, do estado B, do município A, alfa, beta, delta, mas do Brasil. A gente ainda tem um tempinho para isso se materializar, né? Porque você ainda tem, na 14133, exatamente esse prazo maior para os pequenos municípios se adequarem com essa integração, né? Mas a gente caminha para o rumo certo. Tá? E eu faço questão de chamar a atenção do grande papel que a plataforma eletrônica, tá, de processamento de processos licitatórios tem nessa hora. Por quê? Porque a gente acaba virando tradutor. A gente entra como elo entre aquilo que está acontecendo na administração, principalmente citando, estou pegando aqui o exemplo do portal de compras públicas, claro, né? Principalmente da administração municipal, tá? E juntando isso com o PNCP, não importa em que ponto da parte informacional do processo está acontecendo. A etapa é fase interna? É fase interna. É a fase externa? É fase externa. É gestão contratual? É gestão contratual. E também não importa se sou eu, plataforma, que estou fazendo essa gestão do procedimento, ou seja, eu estou ofertando a ferramenta para que aquilo aconteça, ou se eu estou servindo apenas de elo para alguma ferramenta interna do órgão, porque a estrutura acaba convergindo para o mesmo lugar. E a gente simplifica muito a gestão pública municipal quando você cria um elo só, e não força a estrutura municipal, principalmente a pequena estrutura municipal, ela está preocupada em como é que eu falo com o PNCP no meu PCA, como é que eu falo com o PNCP no meu termo na elaboração do meu termo de referência ou no meu contrato, né? Então, a gente, enquanto plataforma, não cuida só da fase externa. A gente também cuida, tá? E é uma vantagem que eu entendo que não é nem uma vantagem, uma característica que eu entendo que é do segmento é fazer isso para qualquer órgão. E não é uma coisa do portal de compras públicas especificamente, não. É do tipo de atividade que a gente faz. Porque a partir do momento que essas informações são parte do processo, são tratadas como parte do processo, elas precisam chegar no mesmo lugar. E não faz sentido eu criar mais de um caminho para fazer esse tipo de coisa. Então eu aproveito aí para fazer o meu momento jabá também, porque faz parte da coisa. e falar com você, gestor público, que está enfrentando exatamente esse dilema. Tá? A gente vê, inclusive, em outras ações do Tribunal de Contas da União, o apontamento da quantidade de processo incompleto que a gente tem dentro do PNCP. Se existem dificuldades para essa completude por parte do seu órgão, fala com a gente ajuda vocês a resolver isso, eu não tenho a menor dúvida que a gente ajuda a resolver isso. Inclusive evidenciando, e aqui é uma conversa um pouquinho diferente do que as pessoas podem imaginar, algumas dificuldades que são de ordem tecnológica, não nossa, não do município, mas no modelo desenhado e implementado hoje no PNCP, que eu entendo que ainda está em evolução. Claro. Tá? Por exemplo, tem diversas coisas que estão acontecendo hoje nessa incompletude de dados que vêm de limitação técnica. Posso apontar uma? Duas, na verdade. O PNCP só está recebendo hoje, vamos ter que dar data, porque daqui a pouco isso aqui avança, tá, pessoal? Está sendo gravado no dia 25 de março de 2025, tá? Vai que eles mudem isso semana que vem, eu não preciso passar vergonha, nem passar de mentiroso. Mas o que acontece? Eles só recebem processos licitatórios com até 2048 itens de disputa. Tem diversos processos licitatórios, principalmente de consórcio, que passam de 3.000. Como é que manda se o PNCP não recebe? Outra, que é um problemão para muitos órgãos. Tá? O PNCP só está recebendo arquivos externos, editais, anexos, etc., de até 30 mega.
Como é que a gente manda um documento de 200 mega que foi recebido num processo antes que o órgão conhecesse essa limitação? A parte manda vários artigos, eu não posso. Eu sou fiel depositário daquela informação. Eu não posso. Se eu pego um arquivo de 200 mega e parto em vários pedaços que caiba 30 mega, como é que eu garanto depois que não teve manipulação indevida desse arquivo na hora dessa transferência? Eu perco as assinaturas eletrônicas, eu perco as garantias, exatamente rastreabilidade. Então a gente tem dificuldades técnicas. Em vez de dar murro em ponta de faca dentro de casa, sozinho para fazer isso, procura uma solução que já sabe o que está acontecendo e que, no mínimo, vai ajudar vocês a entender as dificuldades e os desafios para que vocês possam cumprir a legislação vigente, ter facilidade no processo, inclusive fiscalizatório, mostrando que está tudo ali, que está tudo certinho, e ter, evidentemente, segurança, facilidade e agilidade para fazer isso. Não percam tempo tentando resolver sozinhos uma coisa que os outros já resolveram para vocês. Procura quem já está fazendo. Beleza? E se você me permitir fazer uma observação sobre esse ponto, é uma solução que embarca outros serviços, né? O tempo todo. Então eu tenho serviço de TI aí, uma espécie de help desk junto. Eu tenho um serviço, quer queira ou não, de treinamento também, de capacitação embarcado, né? E eu tenho um serviço aí de customização do que eu ofereço para atender outras necessidades. Perfeito. Você quer ver um problema assim muito comum em vários municípios na merenda escolar? Que eu não tem solução pela compra eletrônica aí como está desenhado na lei, é aquisição de produtos produzidos por agricultores locais para fornecer para a merenda escolar. Você não tem como atender, fazer essa aquisição utilizando o Compras.gov, utilizando o PNCP. Não tem. Se você não tiver uma solução privada sua que vai customizar isso, você vai ter, pessoal, muito problema em justificar e comprovar a aquisição disso e principalmente o pagamento disso depois. Perfeito, mas é mesmo. E continuar, gente, eu vou ter que fazer outro jabá. O Portal de Compras Públicas tem um módulo de compra da agricultura familiar desenhada para esse tipo de cenário. Então, inclusive, caminhando para facilitar ainda mais a vida do pequeno agricultor com um app para tratar especificamente desse assunto. Aguardem cenas dos próximos capítulos aí. A gente já estourou o tempo razoavelmente, né? A gente tenta ter uma hora de conversa, a gente já passou um pouquinho. Mas como tem só 3 perguntinhas aqui, eu vou tentar jogar as 3 juntas para a gente fazer um apanhado. Acho que seria ótimo recebê-lo para um segundo capítulo, mas eu acho que está curto para a gente fazer isso. Vamos dar uma esticadinha. Doutor Jacques, vamos lá. Quando a gente fala em PNCP, eu vejo de forma muito clara como é que a gente usa o PNCP como um agregador de informação. Qual é a sua visão no entender como é que o PNCP vai ser uma ferramenta de fiscalização para facilitar a identificação da ação em conformidade com o que o Tribunal de Contas demanda que seja feito? Eu acho que, na realidade, o PNCP, eu olho ele assim, em termos de fiscalização, ele vai ser um eficientizador da produtividade do auditor. Porque cada vez eles vão ter menos problemas para fiscalizar. Por quê? Pelo aprimoramento natural de todos os documentos que vão constar no PNCP. Aquilo ali vai ser naturalmente aprimorado, então eu vou reduzir irregularidades que eu praticamente teria se não tivesse isso disponibilizado. Então eu olho muito por esse aspecto, sabe? Aquilo ali vai eficientizar mais as compras, trazer mais segurança jurídica e trazer cada vez menos problemas para serem fiscalizados. Fantástico. E no caso de um gestor receber um alerta ou uma recomendação do Tribunal de Contas, qual que é a melhor forma desse gestor agir para corrigir falhas sem
nem se comprometer, né? Sem nem arrumar um problema para si próprio e nem comprometer o andamento do projeto, do contrato que está sendo Pois apontado. é, o que acontece? Quando o tribunal, isso é no Brasil todo, o Tribunal de Contas pede uma determinação, aquilo ali é de caráter impositivo, tem que cumprir, né? Então, como eu deixaria de cumprir? Através de um recurso. Quando eu recebo uma recomendação, um alerta, os tribunais de contas têm um mecanismo que se chama monitoramento de processo. Então, às vezes, eles colocam os processos em monitoramento, para monitorar o cumprimento daquele acórdão. Tem tribunal de contas por aí que chama decisão e etc. TCDF é decisão, não é acórdão que chama. E tem vários outros assim também. Então, sempre que eu recebo uma recomendação, como não é caráter impositivo, mas indica um caminho a ser seguido, eu tenho que me adaptar àquela recomendação. Mas eu posso recorrer também. Então, cabe recurso, o alerta é a mesma coisa, né? O alerta é um simples assim, como uma dica, olha, isso vai acontecer, se acautele. Então, ou eu entendo aquilo como, ou concordo com aquilo e me adapto à minha estrutura, ou faço um recurso. E quando eu vou fazer o recurso, pede-se audiência na unidade técnica, esse tipo de coisa, e se chega a uma solução, né? Essa flexibilidade de conversação com os tribunais de contas é muito bacana. Aliás, Léo, só uma observação, o nome tribunal é inadequado para os tribunais de contas, porque na verdade eles têm uma flexibilidade, uma proximidade muito maior. Eu não sei qual o nome que seria adequado, sabe? Mas esse grau de informalidade, o formalismo moderado, propicia ao gestor muito mais possibilidades de solucionar as questões, sabe? Fantástico. E para fechar, aí eu vou na linha de um assunto que também é pauta recorrente dentro das nossas conversas. A crescente necessidade de ações relacionadas à sustentabilidade e ESG pode, hoje, na sua ótica, impactar como é que o TCU avalia e fiscaliza essas contratações públicas, que, afinal de contas, nem tudo que é econômica, socialmente sustentável é necessariamente mais barato de executar, né? Como é que a gente chega num meio do caminho adequado para esse cenário? Pois é, Léo, essa questão eu não aprofundei muito até hoje, mas a nova lei, né, traz a questão das contratações sustentáveis, que antigamente eu tinha em decreto, e eu tenho um manual de contratações sustentáveis hoje, salvo engano é da AGU, esse manual, e para mim isso é bastante simples. Isso é uma questão de preservação do meio ambiente, que é um valor constitucional, está lá, claro, acho que é 225 ou 23 da Constituição. Então, na realidade, é o seguinte, e é uma política social também, né? Então, a depender do que eu vou comprar, eu estou trabalhando uma espécie de assistência social para determinadas camadas aí da população, determinados perfis. O preço não tem que ser comparado com o que é reciclável com o que não é reciclável. O preço deve ser comparado por aquilo que é reciclável. E eu posso hoje, através... esse manual acho que é da AGU, sim, Manual de Compras Públicas Sustentáveis. Eu posso exigir... numa determinada quantidade, produtos que não são recicláveis e produtos recicláveis. Então eu posso mesclar na licitação e tudo mais. Eu acho que a questão do preço nesse mercado não é muito difícil de se trabalhar, porque o preço vai ser comparado com aquilo que é reciclado. Agora tem um detalhe, eu tenho um processo produtivo mais manufaturado, com o emprego de uma mão de obra que tem problemas, deficiências financeiras, etc. Então, o preço tem que ser analisado sob outra ótica. Perfeito. Agora, com muita cautela para não favorecer indevidamente quem não deveria ser favorecido nessa área, né? É um desafio, né? É um desafio, sim. Fantástico. Professor Jacques Reolon,
Foi talvez o nosso podcast mais longo até hoje, mas foi certamente um dos mais interessantes. Muito obrigado aqui por essa quase hora e meia de bate-papo que a gente teve aqui. Pessoal, eu peço desculpas se esticou um pouquinho, mas eu tenho certeza que você está até aqui, é que você sabe que valeu a pena. Eu, pelo menos, mal vi o tempo passar. Quando eu olhei para o relógio, eu tomei um susto. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e pelas suas colocações aqui e por essa disponibilidade de abrir tanta coisa boa para esse pessoal do Oiapoque Chuí que é sedento de informação. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Léo, eu que agradeço o convite, sempre é uma honra, sempre é uma alegria estar com vocês aqui. Pessoal, um grande abraço aí e vamos estudar muito nessa área de licitações, que esse tema nunca se esgota, viu? Com certeza não. Valeu. Pessoal, até a próxima aí. Muito obrigado.